Ninguém é melhor do que ninguém por causa do seu dinheiro, por causa da sua instrução, por causa de ser mais inteligente do que o outro. A honestidade e a força têm que estar presente em nossas vidas. Esses são os motivos das nossas vitórias e resultados de fartas colheitas. Mas, no livro de Gênesis 3,19 diz: porque tu és pó, e ao pó voltarás. Você percebeu que você é pó, e ao pó você vai voltar? Mas que apesar de tudo, somos diferentes uns dos outros. Mas não quer dizer que somos melhores do que ninguém. Aqui vai uma parábola para você entender porque você não é melhor do que ninguém, mas você é diferente do outro. Conta uma antiga parábola que certo dia um alfinete e uma agulha encontraram-se numa cesta de costuras. Estando os dois desocupados, começaram a discutir porque cada um se considerava melhor e mais importante do que o outro. E veio a pergunta para a agulha do alfinete: afinal, qual é a mesma sua utilidade? E como pensa que você vai vencer na vida se não tem cabeça? A sua crítica não tem a menor procedência, respondeu a agulha rispidamente. Responda-me agora, de que lhe serve a cabeça se não tem olho? Não é mais importante, pode ver? Ora, de que lhe vale seu olho se há sempre um fio impedindo a sua visão? Retrucou o alfinete. Pois fique sabendo que mesmo tendo um fio atravessado no meu olho, eu ainda posso fazer muito mais do que você. Enquanto se ocupavam nessa discussão, uma senhora pegou a cesta da costura, desejando coser ali um pequeno rasgo no tapete. Enfiou a agulha com linha bem resistente e lhe pôs a costurar o mais rápido que pôde. De repente, a linha emaranhou-se, formando uma lançada que dificultou o acabamento da costura. Apressada, a mulher lhe deu um puxão violento que rompeu o olho da agulha. Tendo que ultimar aquele trabalho, ela amarrou a linha da cabeça no alfinete e conseguiu dar os pontos finais. Mas na hora de arrematar, a cabeça do alfinete se desprendeu. Impaciente com tudo, jogou a agulha e o alfinete na cesta e saiu resmungando. Ambos estavam enganados. O alfinete e a agulha, nenhum dos dois era insubstituível. Nenhum dos dois era perfeito. Nenhum dos dois era tão versátil que pudesse julgar-se com o direito de se considerar melhor do que o outro. Da história, ninguém é insubstituível. Você não é perfeito. O seu lugar, ele é insubstituível. Você é um indivíduo que Deus fez você com uma forma e jogou fora. Você é só você. Eu sou só eu. Então você é único. Você é única. E um versículo da Bíblia que lembra bem isso, que nós somos um corpo, é a primeira carta de Coríntios, capítulo 12, que diz o seguinte: porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se ao pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, e nem por isso deixará de ser do corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Então, o que o versículo quis dizer para você aqui, biblicamente, é que você necessita dos braços, você necessita das suas pernas. Então, todo o corpo é necessário. Não tem como dizer que você não é necessário, porque você é sim, mas você não é melhor do que ninguém. Somos diferentes, sim, mas não quer dizer que somos melhores do que ninguém. Lembre-se, não se compare com ninguém. Seja você, você mesmo, porque Deus te conhece, sabe quem você é. Mas você não é melhor do que ninguém pela sua inteligência ou pelo seu dinheiro. Você não é melhor do que ninguém. Mas o que a Bíblia tem para nos dizer sobre este tema? Mas diga-me se você já não se sentiu tentado a imaginar-se ser melhor que os demais, mais sábio, mais humilde. Que beleza contradição! Ou talvez com mais clareza a respeito dos meus pequenos e mais desculpáveis erros.
assim como nas enormes e indesculpáveis hipocrisia dos demais. Jesus, como sempre, rompe esses nossos esquemas mentais contra todas as expectativas religiosas da época. Ele mostrou que, por exemplo, a inclusão, o perdão, a transformação são possíveis. Vejamos duas breves histórias de dois encontros que nos revelam como uma simplicidade surpreende a maneira com que o Senhor nos chama e nos inclui, como Ele nos restaura. Essa história são de dois personagens que eu vou te contar aqui, porque você não é melhor do que ninguém. É do publicano chamado Levi, que é conhecido como o discípulo Mateus, e o chefe dos publicanos, Zaqueu. Essa história bíblica está localizada aí em Lucas 5, capítulo 27, versículo 32, Lucas 19, de 1 ao 10. Vamos começar pelo publicano chamado Levi, o Mateus. Ele não só parece tolerar, como se alia em intimidade com os vilões, com os traidores, com os que se impropriam o povo para manter o domínio do império. Aliar-se, comer com eles era tudo o que os judeus esperariam que o seu Messias não faria. Algo vem, algo mais. Mesmo para com os seus discípulos, seria difícil entender a lógica de chamar Levi para segui-lo. Imagine a cena aí. Às margens do lago de Genezaré, em Cafarnaum, está uma barraca de cobrança de impostos que beneficiava aí o Herodes Antipas, o governador da Galileia e Pérea, o mesmo que havia sido responsável pela decapitação de João Batista. Levi era do tipo mais odiado de cobradores de impostos, um coletor de impostos na agricultura. Sua posição lhe permitia ser mais arbitrário com frequência, mais desonesto. Alguns dos discípulos mais próximos chamados por Jesus para segui-lo eram pescadores. Pescadores que estariam pagando impostos justamente através de alguém como Levi. Taxas aplicadas ao indivíduos, à comunidade alfandegária, de todo o tipo. Por isso que os cobradores de impostos eram mal vistos. Embolsar algo por fora soa familiar para você? Por isso que os líderes dos judeus os consideravam impuros. Cobradores de impostos apareciam na literatura rabínica listado ao lado de assassinos e adúlteros. Agora vamos para o odiado Zaqueu. Daí chegamos a Zaqueu. Dentre o odiado do grupo dos cobradores de impostos, ele estava um degrau acima. Ele era um chefe, o responsável por toda uma rede de coleta de impostos. Zaqueu seria o tipo de pessoa rejeitada, ridicularizada pelo povo. Fazer aí um pichileco dele seria pouco. Ficar cantando Zaqueu baixinho e também seria apenas uma pequena porção da possível zombaria e desprezo direcionados a ele. Se muitas vezes eram os líderes dos religiosos que reclamavam da falta de cuidado de Jesus sobre com quem ele andava, agora foi uma reclamação generalizada. Todo o povo. Talvez Zaqueu merecesse esse tratamento, né? Ele não era ingênuo. Não só havia decidido trabalhar para os poderosos romanos, como se aproveitou dessas situações para roubar e ficar rico. Se Levi foi surpreendido pelo convite da evangelização de Jesus, então Zaqueu buscou Jesus. Mas ambos ilustram muito bem a atitude desses que recebem o perdão e salvação. Levi levantou-se deixando tudo e seguiu e ofereceu um grande banquete. Zaqueu queria ver, correu, subiu numa figueira, levantou-se, fez declarações e deu metade dos bens aos pobres e devolveu 4 vezes mais do que ele extorquiu. Jesus chama. Se Jesus vai ao encontro, esse encontro é intimidade. Produzem transformação na vida das pessoas. Parece que era um hábito de Jesus incluir, não se importar com o passado dessas pessoas, nem com seu lugar social, sua reputação diante dos demais, nem mesmo se importava, ao menos à primeira vista, com os erros dessas pessoas,
como se eles pudessem impedir que Jesus se aproximasse e estivesse em comunhão íntima com elas. É surpreendente, não é? Ser publicano, um representante do império, ser visto como escória, como um traidor, ser um ladrão. Assim é o ministério redentivo e perdoador e restaurador de Jesus. Os pecadores são perdoados, os doentes são sanados, os perdidos são encontrados. Se Jesus convida e inclui a perdoar, podemos ver que ele também está interessado em restaurar as nossas vidas. Essa restauração passa por uma completa reorientação de vida. Foi isso que aconteceu com Levi, uma nova identidade. E é impressionante ver em que um odiado cobrador de impostos se transforma em Mateus, um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus, um dos 12 apóstolos, autor da mais longa biografia de Jesus. Levi, que agora se chamava Mateus, o novo nome recebeu para apontar a restauração e conversão, uma completa nova orientação de vida. E com Zaqueu? A restauração também, com uma frequência, inclui a reparação de erros passados. Isso não é sinônimo de penitência, como se fosse possível pagar por seus pecados. Nada disso. Apenas significa que a justiça que muitos incluem é um conceito de restituir e reparar quando é possível que o que foi tirado e roubado foi restituído. E o que acontece na história de nosso chefe da máfia e os cobradores de impostos, Zaqueu. Quando Zaqueu anuncia os efeitos práticos de sua reparação, a resposta de Jesus, que hoje entrou a salvação nessa casa. É importante observar que Jesus decide ir à casa de Zaqueu e jantar com ele antes que ele tomasse decisões. Ou seja, Zaqueu não se torna digno do convite de Jesus por causa do que faz. Pelo contrário, a misericórdia chega primeiro a Zaqueu. Ela é oferecida em primeiro lugar. Logo, a misericórdia e a graça de Jesus se transformam em um perdão e restauração. Como evidências dessa restauração, surgem as ações de reparação e restituição. Jesus provoca transformação e não há outra maneira de sair da presença de Jesus que não seja transformado pela sua graça. Quando nos encontramos com Jesus, Jesus nos aceita, Ele nos convida. Assim não podemos perder a oportunidade desse convite que Ele nos faz para uma nova vida. Ele quer se encontrar com cada um de nós e não colocar condições para esse encontro. É preciso aprender a receber esse perdão de Deus em nossas vidas. O perdão de Deus nos ajuda a perdoar nós mesmos, do que muitas vezes passo mais difícil de se fazer. Ele nos ajudará e também Ele é misericordioso e nos perdoa. Se Jesus me estendesse da sua graça, quem sou eu para retê-lo e não oferecê-la a quem está ao meu redor? E Ele nos chama para a restauração e para a mudança, para a transformação. Não sei o que talvez você precise abandonar, renunciar e entregar. Um coração sedento para receber esse perdão. Pés ligeiros rumo à transformação de uma vida nova. Humildemente te animo. Pare de se achar melhor que os demais. Não perca essa oportunidade. Da mesma maneira que muitas pessoas que são ricas passam perto dos pobres e não dão nem uma moedinha, nem uma palavra de ânimo, nem te diz, eu vou te ajudar, vou te dar uma palavra. Muitas das vezes também as mesmas pessoas podem mudar de vida e subir em um alto degrau. E um dia essas pessoas que não tiveram condições podem ajudar essas que outrora eram ricas e estão na mesma condição daquela pessoa que antigamente pedia ajuda. Por exemplo, estender a mão para alguém. Quando alguém te pedir ajuda, ajude-o, porque você não é melhor do que ninguém. Porque um dia a roda gigante pode virar. Hoje você pode estar por cima, mas amanhã você pode estar por baixo. Hoje você pode estar sem nada, mas amanhã você pode ter tudo. Mas lembre-se, você não é melhor do que ninguém. Gálatas 6:3-7. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Isaías 5:21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião. 1 Coríntios capítulo 8:2.
A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. Você não é melhor do que ninguém, mas também você não é igual a todo mundo, porque somos diferentes. Como eu já falei, Deus, Ele criou você e a forma jogou fora. Não tem outra pessoa igual você. Você pode ser gêmeo com outra pessoa, mas com certeza tem personalidades diferentes. Somos diferentes com personalidades. Somos iguais, sendo como seres humanos que, como diz Gênesis 3:19, porque tu és pó e ao pó voltarás. Ninguém é melhor do que ninguém, mas as suas experiências vão ser totalmente diferentes da outra pessoa. Você vai ter uma experiência diferente, você vai ter lutas diferentes, porque você não é igual a ninguém, mas você não é melhor do que ninguém. Você é iluminado pelo sol, você é molhado pela chuva, você tem a sua vulnerabilidade. Somos vulneráveis nesta vida, portanto, levantar o nariz e achar que somos melhores uns do que os outros quer dizer que nós somos pessoas muito longe de conhecer esse Deus verdadeiro que nos ensina o que é ser humilde. Então, descobre esse nariz e te veste de humildade, pois por lugar onde você vai voltar ao pó e à cinza, como diz Gênesis 3:19. Pois tu és pó e ao pó voltarás. Cada um tem uma lição a aprender, cada um tem um caminho a seguir. Lembre-se, em um segundo tudo pode mudar. Seus bens materiais vai ficar, porque qualquer momento você pode descer à sepultura, porque você não é melhor do que ninguém. Talvez fique somente uma foto de lembrança ou uma selfie legal que você tirou, mas não esqueça, você não é melhor do que ninguém. Mas enquanto você estar vivo, faça o melhor que você pode fazer. Ajude a pessoas que você precisa ajudar. Estenda a mão para alguém, porque um dia alguém vai estender a mão para você. Plante coisas boas hoje, para que amanhã você possa colher coisas boas também. Então, antes de julgar alguém, olhe para você mesmo e diga: eu não sou melhor do que ninguém. Você não precisa lutar para ser melhor do que ninguém. Você precisa ser melhor para você mesmo. Então, a vida é um sopro e uma oportunidade de fazer o bem hoje. Aproveite essa oportunidade. Faça o bem hoje e amanhã você vai colher muitos frutos disso. Mas lembre-se, ninguém é melhor do que ninguém. Grande abraço, a paz do Senhor Jesus.